Olá, pessoal. Me chamo Danilo Ferreira da Silva, sou assessor técnico em Sistemas de Informação da Saúde e hoje iremos iniciar uma série de vídeos demonstrando como registrar cada atendimento de cada componente de qualidade do novo financiamento da atenção primária, na Portaria 3.493, de 10 de abril de 2024. Agora irei iniciar fazendo a demonstração de como registrar o atendimento da pessoa com hipertensão. Então, estou usando uma versão de treinamento, é a versão mais atual hoje do sistema, que é a versão 5.4.8. Está aqui no site da PS, 5.4.8. Hoje são 23 de julho de 2025. Então, uma versão de treinamento. Vou usar um perfil fictício de enfermeiro da Estratégia Saúde da Família. Criei aqui alguns cidadãos para demonstrar como registrar cada atendimento. Então, vou usar aqui adulto teste, profissional Danilo, usar o perfil de enfermeiro da estratégia. Vou colocar demanda espontânea e adicionar. Então, se esse paciente ele passou pela triagem, o auxiliar, o técnico de enfermagem ou o próprio enfermeiro, não sei quem aí na equipe de vocês realiza a escuta inicial, então o profissional ele vai clicar nesse primeiro bonequinho, realizar a escuta inicial, vai colocar o motivo da consulta. Se o profissional não sabe, se o paciente não sabe, ou só uma consulta de rotina, de hipertensão ou de diabetes, nesse caso de hipertensão, o profissional pode colocar aqui só 46, consulta com o profissional da PS, e descrever aqui, consulta de hipertensão. Consulta de hiperdia, na verdade. Consulta de hiperdia. Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar. Como é uma pessoa com hipertensão e lá nas boas práticas, uma das boas práticas é ter aferição do peso, altura e da pressão arterial, eu já deixei pactuar, a gente já pactua que os profissionais eles coloquem esses dados para todos os pacientes, né, independente da idade. Então eu fiz uma colinha aqui para demonstrar o que é o subjetivo, o objetivo, a avaliação e o plano, que é o método SOAP, né? O protocolo de atendimento aqui no Brasil. Então, o subjetivo, o que é o subjetivo? É a queixa do paciente. Então, posso colocar, se o paciente, o cidadão, ele não quis falar lá na triagem qual é o real motivo da consulta dele, o profissional pode colocar o que o cidadão falou, que não tem problema. O que vai contabilizar como consulta é uma consulta de profissional de nível superior, enfermeiro ou médico, né? Uma consulta de perdia. Então, as, as boas práticas relacionadas à pessoa com hipertensão ter realizado pelo menos um registro de peso e altura nos últimos 12 meses. Esse peso, essa altura, ela pode ser realizada por auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico ou qualquer outro profissional vinculado à equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária desse cidadão, que esse cidadão está vinculado. Ter pelo menos um registro de aferição de pressão arterial realizado nos últimos 6 meses. O ideal, pessoal, é que em cada consulta já faça já preencham todos esses dados do cidadão ou dos cidadãos, né? Cidadãos. Cada cidadão, você vai colocar o peso e altura lá na triagem, pode ser colocado pelo enfermeiro, pelo médico também no consultório. O ideal é que seja colocado por cada profissional, né? Então vou registrar aqui um peso fictício aqui, uma altura fictícia. Automaticamente, quem conhece o sistema sabe que ele já calcula o índice de massa corpórea, né? Esse cidadão aqui ele já dá um alerta que é um cidadão sobrepeso. Eu vou colocar a pressão arterial. No mínimo esses dados, pessoal. Todos esses dados que tem aqui na antropometria podem ser aferidos se os profissionais tiverem os equipamentos, os instrumentos para fazerem essas aferições, façam e preencham. Mas no mínimo peso, altura e pressão arterial para todos os pacientes. Automaticamente aqui o SIGTAP, que é são os procedimentos, né? Intervenções ou procedimentos clínicos realizados. Tudo que você aferiu aqui, automaticamente ele já preenche aqui embaixo, então não tem a necessidade de repetir. Como é um paciente de demanda espontânea também, a classificação de risco e vulnerabilidade ela é obrigatória, a não ser que o paciente ele venha da agenda, né? O atendimento dele já venha do agendamento. Caso contrário, tem que ser feita essa classificação de risco.
A finalização da escuta inicial, então vou deixar o cidadão aqui, adicionar o cidadão à lista de atendimentos e vou colocar aqui para o enfermeiro. E finalizar. Pronto, esse cidadão ele já foi feita a triagem dele, a escuta inicial dele, e ele retornou para a lista de atendimentos, aguardando atendimento com um profissional de nível superior. Aqui só dá para visualizar a escuta inicial, já foi realizada. Então, o profissional, enfermeiro ou médico, no caso aqui enfermeiro, ele vai clicar em atender. Aqui tem os dados da escuta inicial, ele vai clicar no SOAP, no subjetivo, como eu deixei uma colinha aqui, vou copiar. Paciente vem ao UBS para consulta de hiperdia sem mais queixas. Aqui, pessoal, é de acordo com o que o cidadão falou para vocês ou de acordo com o que o profissional percebeu na queixa do paciente. Então, o motivo da consulta é uma consulta de hiperdia, mas como o CIAP2 ele não tem hiperdia, ó, quando a gente digita hiperdia não aparece, vou colocar uma consulta de hipertensão. Como é um paciente hipertenso, vou colocar K86. Aqui, se o profissional quiser adicionar qualquer observação nesse código aqui, ele pode clicar aqui e colocar, viu? Consulta de hiperdia. Consulta de hiperdia e pode salvar. Assim o código ele fica com a descrição. Objetivo. Objetivo aqui ele vai entrar antropometria, novamente, se o profissional médico ou enfermeiro, no caso aqui enfermeiro, ele pode repetir os dados da triagem ou pode ser feita a aferição novamente no consultório. O recomendado é que faça novamente no consultório, né? Mas se o profissional enfermeiro ou profissional médico, ele confia lá na triagem do seu técnico auxiliar de enfermagem, ou se, dependendo do horário que esse paciente ele fez foi feita a triagem dele até ele chegar no consultório, se levou um certo tempo, pode ser, o profissional pode fazer novamente. O recomendado é que faça novamente no consultório, né? As aferições pelo menos da pressão arterial desse cidadão. Mas vou repetir aqui o peso, a altura e a pressão arterial. Marcadores de consumo alimentar. Marcadores de consumo alimentar, ele aparece aqui no objetivo para todos os profissionais de nível superior. Então, esses marcadores de consumo alimentar ele faz parte do SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que tem que ser aferido, ser feito esse questionário aqui, preenchido esse questionário para cada cidadão pelo menos uma vez por ano. Então, se fizer aqui na consulta, de acordo com a faixa etária aqui do cidadão, ele já traz o questionário resumido. Se o profissional for fazer lá no CDS, na ficha de marcador de consumo alimentar, ele, como é uma ficha de coleta de dados simplificada, ele vai vir todo o questionário, independente da idade. Então, se o profissional já fizer aqui no próprio atendimento, ele já vem bem detalhado aqui, o profissional já pode preencher. Uma primeira consulta. Detalhe, pessoal, todo izinho, esse I azul que aparece no sistema é o I de informação. Então você pode ler, para registrar os marcadores de consumo alimentar, todas as perguntas devem ser respondidas. Então, para esse cidadão de 25 anos e 6 meses, para essa faixa etária, aparece esse questionário aqui. Você tem costume de realizar as refeições assistindo à TV, mexendo no computador ou no celular? Sim ou não? A maioria das pessoas sim, né? Eu vou colocar que sim. Quais refeições você faz ao longo do dia? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia. Pode ser marcado até todas as opções. Se o cidadão realiza todas eh, essas refeições, pode ser marcado. Ontem você consumiu feijão? Sim ou não? Sim. Frutas frescas? Não considerar suco de frutas? Não. Verduras ou legumes? Não considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame? Não. Hambúrguer ou embutidos, presunto, mortadela, salame, linguiça, salsichas, sim. Bebidas adoçadas, refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná, groselha ou suco de fruta com adição de açúcar, sim. Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados, sim. Biscoito recheado, doces ou guloseimas, balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina, sim.
Pronto, feito isso aqui, pessoal, para esse cidadão já foi respondida, esse ano já foi respondida, então não tem mais necessidade de fazer uma cadeia de consumo alimentar para esse cidadão durante esse ano. Vacinação em dia, sim ou não? Você pode marcar aqui que sim, mas se lá no calendário vacinal do cidadão, quando você clica aqui, vacinação, o calendário dele tiver dessa forma aqui, ó, então é a mesma coisa que não. Mesmo que você marque sim, não, isso aqui não vai dizer que o cidadão ele está com os registros de vacina dele em dias, né? Então tem que sempre conferir aqui ó, a vacinação do cidadão ou a caderneta de vacina do cidadão. Talvez não foi feita a transcrição da caderneta ou não foi registrado. O cidadão tomou a vacina em outro município, né, e não foi registrado no PEC aqui da equipe do município de vocês, então ele vai estar sempre aqui como vacinação pendente, né? Vacinação em atraso. Então tem que ser feita a transcrição da caderneta desse cidadão para contabilizar como vacinação em dia. Então vou marcar aqui que não. Adicionar resultados de exames. A gente sabe que lá nos indicadores da pessoa com hipertensão, quais são as boas práticas cobradas hoje no novo financiamento? A. Ter realizado pelo menos uma consulta presencial ou remota por médico e enfermeiro nos últimos 6 meses, médico ou enfermeiro nos últimos 6 meses. Aqui a gente está simulando uma consulta de enfermagem, né? Então ela já vai contabilizar para esse indicador. A segunda boa prática, ter pelo menos um registro de aferição de pressão arterial realizada nos últimos 6 meses. Então também a gente já colocou aqui a aferição da pressão arterial. Aqui, na verdade, foi colocado 2 vezes. Foi colocado lá na triagem pelo auxiliar técnico de enfermagem e está sendo colocado aqui na consulta pelo profissional enfermeiro. Então são registros simultâneos, né? Na mesma consulta, dois profissionais que avaliaram o paciente, os dois profissionais fizeram é, o registro da pressão arterial. A terceira boa prática, ter pelo menos 2 visitas domiciliares do agente comunitário de saúde ou do técnico em agente comunitário de saúde, com intervalo mínimo de 30 dias realizados nos últimos 12 meses. Então, o agente de saúde ele precisa ter no mínimo 2 visitas realizadas nesse cidadão com hipertensão, né? E o intervalo aqui mínimo é de 30 dias de uma visita para outra. Então, seguindo aqui no atendimento, na avaliação, aqui problemas ou condições avaliados neste atendimento. Quando a gente olha aqui nos problemas ou condições avaliados, esse cidadão ele não foi colocado ainda como hipertenso. Então, como que vai habilitar esse cidadão como hipertenso? Como eu estou usando um perfil de enfermeiro, ele só tem um CIAP2, ele não tem um CID-10. Então, eu vou colocar aqui K86, hipertensão sem complicações. Nessa nova versão do PEC, ele já habilita as condições de hipertensão e de diabetes automaticamente, já inclui na lista de problemas ou condições como ativo, né? Então, assim como em versões anteriores do PEC, ele habilitava o W78, gravidez confirmada, então ele já habilita dessa forma hipertenso e diabético. Então, a situação ativo, o início do problema não tem necessidade de colocar, se o paciente souber ou se os profissionais souberem, pode colocar, caso contrário, não tem a necessidade. Se quiser colocar observações, também coloque, senão não tem necessidade. Então, colocou o código, ele já inclui, você clica em situação ativo e adicionar. Adicionou, nota que aqui no menu lateral esquerdo o cidadão já está na lista de problemas e condições, como hipertensão sem complicações. A partir de hoje, esse cidadão é um cidadão hipertenso e ele tem que ser feito acompanhamento dele com periodicidade, né? Então, esse campo do plano, só voltando aqui ainda em avaliação. Então, foi adicionado como hipertensão, então já está consulta de hipertensão. Mesmo, pessoal, lá no subjetivo você coloca o K86, aqui não vai contar como uma consulta de hipertensão, porque o subjetivo é a queixa do paciente. Só vai contar como consulta de hipertensão, consulta de diabetes, se for aqui colocado aqui no campo avaliação, o CIAP2 ou o CID-10, ou os dois. No caso do médico, que vai aparecer o CIAP2 ou o CID-10, ele pode colocar o K86 e o CID-10 e I10. É hipertensão essencial primária, né? Então vai ficar habilitado já esse cidadão como hipertenso. Então, nas próximas consultas, é só realizar da mesma forma. O cidadão ele já vai estar como hipertenso. Quando você clicar aqui na lista de problemas e condições, ele já vai aparecer o código aqui da hipertensão. Você só vai clicar,
e adicionar novamente. Não vai ter a necessidade de vir aqui no CIAP2 ou de vir aqui no CID10 e adicionar e habilitar novamente, porque só vai habilitando aqui sem necessidade. Então, feito isso uma vez, a partir de agora esse cidadão é um cidadão e pertence. Dentro do campo da avaliação também, ele ainda traz alergias e reações adversas. Eu sempre oriento, pessoal, que coloque pelo menos as alergias, as reações adversas que o cidadão tem principalmente de medicamentos, né? Então vem aqui, vamos adicionar aqui um medicamento, tipo de alergia, tipo de reação, colocar uma alergia, grau de certeza já é confirmado, agente ou substância específica. Vou colocar aqui dipirona. Aí pode colocar a dipirona aqui que o cidadão tem essa alergia. Criticidade, vou colocar alta. E manifestações, vou colocar aqui af- anafilaxia. E o início, se souber aqui quando foi o primeiro episódio que o cidadão teve de reação, pode colocar. Caso não, não tenha necessidade. É observações e adicionar. Note que aqui no menu lateral esquerdo também, na lista de problemas, na lista de alergias e reações adversas, já aparece aqui que o cidadão ele tem alergia a esse tipo de medicamento e a criticidade dele que é alta. Então, sabendo disso, o profissional ele jamais vai prescrever esse medicamento para esse cidadão, né? Então, vamos continuar lá no plano. Aqui no plano é o tratamento. Vamos supor que o profissional ele fez algumas orientações para o paciente, ele pode descrever aqui. E aqui no SIGTAP já foi feito. Lá em cima, lá no objetivo, já foi colocada a avaliação antropométrica e a aferição de pressão arterial. Não tem necessidade mais de adicionar. E o quarto indicador aqui da pessoa com hipertensão é ter realizado pelo menos um registro de peso e altura nos últimos 12 meses. Já foi realizado lá. Já foi registrado. Então, seguindo aqui, ele precisa também ter a prescrição do medicamento, né? O registro da medicação. Então, como que é feito? O profissional ele vem em prescrição de medicamentos, adicionar prescrição, vai ver qual o medicamento que o cidadão toma. Vou colocar captopril aqui que é mais comum. Captopril de 10, via de administração, bucal, tipo de dose é comum, quantidade da dose. Vou colocar aqui que o cidadão ele toma um comprimido por dia. Unidade de medida, vai ser cápsula, comprimido. O intervalo a cada 24 horas. A duração, colocar 30 dias, mas na verdade aqui desse cidadão é indeterminada. Então só coloca aqui indeterminada. Marcou indeterminado e automaticamente ele já desabilitou o campo da duração. E é um medicamento de uso contínuo. Recomendações. Se tiver recomendações, pode descrever, senão não tem necessidade. E a quantidade solicitada, como é um comprimido por dia, passar 30 comprimidos para esse cidadão. Salvar a prescrição. Se tiver outro medicamento, pode adicionar aqui. Vou colocar aqui hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Vou colocar essa primeira. De administração bucal. Da mesma forma, quantidade, dose. 1 comprimido a cada 24 horas. Duração, uso contínuo. Indeterminado, uso contínuo. Quantidade, 30. Salvou. Então aqui já está ficando salvo todos os medicamentos dessa prescrição. Então pode só já salvar a prescrição e encaminhar. Encaminhando aqui, o profissional ele pode imprimir essa receita para o cidadão. Eu vou clicar em imprimir só para demonstrar para vocês como que aparece no sistema. É muito mais fácil, mais prático prescrever pelo sistema do que fazer à mão, né, manuscrito. E lembrando que essas informações aqui de prescrição de medicamentos, pessoal, hoje elas sobem para o sistema, para a Rede Nacional de Dados em Saúde, através do PEC. Se o PEC do seu município está habilitado à Rede Nacional de Dados em Saúde, então essa é uma das informações
que vai subir lá para o prontuário do paciente. Lá no, o paciente vai ter, o cidadão, ele vai ter acesso através do aplicativo Meu SUS Digital, que ele pode baixar lá na Play Store, acessar com a conta Gov, que lá vai ter o registro da prescrição de medicamentos, registro de vacinação, registro de atendimentos clínicos. Então, todos os atendimentos com profissionais de nível superior, esse cidadão ele vai ter acesso lá através do Meu SUS Digital, na equipe ou no município que ele foi atendido, então em todo território nacional. Então, o cidadão já consegue ter acesso a essas informações através do Meu SUS Digital. Então, aqui a prescrição ela vai aparecer em duas vias, dessa forma. Já aparecem os dados do emitente, os dados do cidadão e os medicamentos. Então, o profissional ele só precisa assinar e carimbar e passar essa receita para o cidadão. E ela vai ficar salva no prontuário dele. Então, a finalização do atendimento. Como foi uma consulta no dia, ele já vem marcado uma consulta no dia. Se esse cidadão tivesse aparecido na unidade nesse dia, com um pico hipertensivo ou qualquer outra condição de saúde que fosse uma condição de urgência, o profissional ia marcar aqui urgência e ia finalizar o atendimento. Mas vou deixar uma consulta no dia. Se o profissional também compartilhou o atendimento com outro profissional, ele pode colocar aqui quem foi o outro profissional que ele compartilhou o atendimento. E a forma também de compartilhamento, se for de forma presencial ou de forma remota. Procedimentos administrativos, automaticamente também ele já é preenchido aqui por causa do perfil do profissional que está utilizando o sistema. A conduta. Lembrando, pessoal, que um dos primeiros indicadores, o primeiro indicador, na verdade, do novo financiamento, do componente de qualidade da saúde da família e da equipe de saúde, de atenção primária, é o mais acesso, né, do cidadão. Então, lá ele diz que o cidadão ele tem que ter, a equipe ela tem que ter 50% de demanda espontânea e 50% de agendamentos. Então, como esse cidadão hoje ele é um cidadão hipertenso, ele precisa ter um cuidado continuado. Então, na conduta aqui, eu não vou marcar alta do episódio, vou marcar retorno para consulta programada, cuidado continuado, e vou liberar o cidadão. Então, essa foi a consulta de hipertensão, do primeiro indicador de hipertensão, mas aqui eu já demonstrei o próprio sistema para os profissionais. Então, o profissional ele não vai frisar somente naquela condição de hipertensão ou diabetes do paciente. Ele vai frisar que tem vários outros acompanhamentos que devem ser feitos para cada cidadão durante o ano. E nesse único atendimento, o profissional ele já pode realizar todos esses acompanhamentos. Lembrando, a gente sempre pactua peso, altura e PA para todos os cidadãos. Por quê? Além do profissional ele estar preenchendo o prontuário eletrônico do cidadão, ele está preenchendo também o componente de qualidade desse acompanhamento desse cidadão, que é um cidadão hipertenso. Mas também, se esse cidadão ele é um cidadão que ele é beneficiário do Bolsa Família, automaticamente preenchendo esses dados, no final de cada mês, o próprio sistema do PEC, o CIAPS, o antigo CISAB ou CIAPS, ele vai vai passar essas informações desse acompanhamento desse cidadão para o sistema do Bolsa Família. Então, esse cidadão ele já foi acompanhado pela consulta. Ele não vai ter a necessidade de comparecer à unidade para fazer o acompanhamento só do Bolsa Família, porque ele já foi acompanhado pelo PEC, né, pela consulta. Se esse cidadão também é uma criança de 0 a 10 anos, os municípios que fizeram adesão ao Proteja, que é o Programa de Enfrentamento da Obesidade Infantil, que tem que ser feita a avaliação das crianças de 0 a 10 anos pelo menos uma vez no ano. Então, assim também, nessa consulta, esse profissional já alcançou esse indicador dessa criança, já foi feito esse acompanhamento. Então, se a gente notar, a gente consegue fazer vários acompanhamentos num único atendimento. Marcadores de consumo alimentar, que ele é cobrado para cada cidadão pelo menos uma vez no ano também, já preenchendo no atendimento, já foi feito esse acompanhamento também, né? Já foi preenchida essa informação, ela vai para o CISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Inclusive, vários municípios pararam de receber esse recurso, que é um recurso anual, por
durante a pandemia por não fazer não tá fazendo o preenchimento desses marcadores de consumo alimentar, que pode ser feito por qualquer profissional. Aqui eu demonstrei como fazer esse marcador de consumo alimentar no acompanhamento, né, na consulta de hipertensão. Mas o profissional, qualquer profissional que tiver acesso ao PEC, ele pode vir aqui no CDS, na ficha de marcador de consumo alimentar, adicionar, vai colocar a data que foi realizado o atendimento desse cidadão, vai colocar o cartão do SUS ou CPF, data de nascimento, sexo, o local que foi realizado, se foi na unidade, se foi no domicílio, se foi na escola, ou qualquer outro local, coloque. Aí ele vai habilitar aqui todo aquele questionário para cada cidadão, para cada faixa etária. Tá vendo que aqui ele tem de criança de menores de 6 meses, a partir daqui de 6 meses a 23 meses, e assim sucessivamente. Até finalizou, é só clicar em salvar. Salvou essa ficha, como é uma ficha de CDS, ela vai aguardar o processamento do sistema, o processamento que, por padrão, ele já vem habilitado no PEC. Ele é realizado às 0 horas de cada dia. Então, realizado esse processamento, essa informação também já vai para o Ministério da Saúde, já vai para o prontuário do paciente e já vai para os sistemas de referência, no caso aqui o Sisvan, certo? Então é isso aí, pessoal. O que tinha da consulta de hipertensão hoje, para passar para vocês é isso. Espero ter passado da melhor forma possível. Muito obrigado, até o próximo vídeo.